Você quer começar o seu artigo científico do jeito certo em 2023? Então calma, fica com a gente até o final do vídeo, porque eu vou mostrar para você algumas dicas que eu uso para escrever os meus artigos científicos do zero. Bora pro vídeo? Oi, eu sou a Mari. E hoje na Café com Artigos eu vou mostrar para você 5 passos que você pode utilizar para começar a escrever o seu artigo científico. Mas antes da gente começar, vamos entender o que é um artigo científico. O artigo científico, ele é uma espécie de relatório, uma espécie de documento textual que mostra para o leitor o que foi feito numa certa pesquisa e quais foram os resultados encontrados nessa pesquisa. Essa pode ser uma pesquisa experimental, pode ser uma pesquisa bibliográfica. O que importa é que o artigo científico, ele mostra como que os autores chegaram naquelas conclusões, né? E faz uma espécie de uma revisão também do que já tem na literatura sobre aquele tópico. Enfim, é um documento textual que vai trazer todo esse histórico de uma pesquisa e por isso é importante vocês saberem o que de fato é o artigo científico para vocês se prepararem para escrever um. Então agora que a gente já entendeu o que é um artigo científico, vamos partir para os 5 passos que eu vou trazer aqui para vocês sobre como vocês podem finalmente começar o artigo de vocês agora em 2023. Passo número 1, planejamento inicial do artigo. Quando eu falo planejamento inicial, é justamente aquele basicão que você precisa fazer antes de começar a sentar e escrever o artigo. E o que a gente pode considerar nessa fase inicial? Primeiro, você tem que saber qual é o tema, qual é o tópico que você vai tratar nesse artigo. Então, essa pesquisa inicial de tema, né, qual vai ser o foco do artigo, tudo isso tem que estar bem definidinho, tá? Eu começaria por aí, pela definição do tópico geral, né, ou do tema que você vai tratar no seu artigo. Na sequência, a gente já passa por uma parte que é um pouco mais voltada para onde você quer publicar o seu artigo quando ele estiver pronto. Então, daí a gente já faz uma pesquisa, por exemplo, de quais seriam as revistas científicas existentes, né, que seriam mais adequadas com esse tema que você está selecionando. Então, a gente já pode partir para uma pesquisa de revistas científicas mais adequadas, né? Isso tudo está dentro ainda do planejamento inicial também. Um outro ponto que você pode considerar nesse seu planejamento inicial também é o tipo de artigo que você quer escrever. Existem vários tipos de artigo existentes hoje em dia, tá? A gente vai falar aqui no canal mais em breve sobre quais são os tipos de artigos científicos que existem, mas é só para você ter uma ideia de que na hora que você estiver planejando, né, qual é o tema do artigo, para qual revista você vai submeter, também é importante você planejar se o seu artigo vai ser um artigo de revisão da literatura, né? Se vai ser um artigo de pesquisa original, se vai ser um artigo de comunicação ou de expressão de opinião, né? Porque existem artigos também que os autores colocam a opinião deles. É uma espécie de artigo reduzido, digamos assim, né? Cada um tem seu formato. Mas é importante você pesquisar qual o tipo de artigo que mais se encaixa com a pesquisa que você fez e com o seu propósito na hora de transmitir essa sua ideia de pesquisa. Passo número 2. Saiba quais são as ferramentas que você vai precisar usar ao longo da escrita do seu artigo científico. Existem várias ferramentas que podem ajudar a gente a potencializar a escrita do nosso artigo, evitar perda de tempo também, né? Por exemplo, existem ferramentas de gerenciador de referências bibliográficas. O que é isso? Não é nada demais, mas é basicamente um software que vai ajudar você a organizar a leitura dos artigos científicos que você vai ler ao longo aí do seu processo de pesquisa, para entender o que outros autores já falaram, né? Então, numa pesquisa você pode estar lendo aí, por exemplo, vamos dizer, 100 artigos por uma pesquisa, né? O que é bastante coisa, né? Então, como é que você vai se organizar para ler esses artigos e ainda incluir essas referências no seu texto, né? Quando você faz isso manualmente, é uma canseira, é realmente um trabalhão. Então, o que a gente no meio científico está acostumado é utilizar um gerenciador de referências para auxiliar a gente na hora de citar os artigos e também de colocar toda essa bibliografia lá no final do artigo. Então, um exemplo de referenciador um exemplo de gerenciador de bibliografia é, por exemplo, o Mendeley, o Zotero, o HalfWorks. Tem muitos aí que você pode pesquisar
Você consegue isso, se você está numa universidade, você consegue gratuito, né? Então isso não é um problema, mas isso tudo é questão de você pesquisar também. O gerenciador de bibliografia com certeza é uma ferramenta que não pode faltar no seu checklist. Então você instala no seu computador antes de começar a escrever. E o segundo ponto sobre esse passo número 2 relacionado às ferramentas é justamente você saber de antemão qual a base de dados que você vai utilizar para fazer a sua pesquisa bibliográfica antes de você começar a escrever o artigo científico. Essa pesquisa bibliográfica é justamente a forma que você tem de ver o que a literatura já escreveu sobre o tema do seu artigo, né? Então é de praxe a gente fazer isso dentro do meio acadêmico, do meio científico, para entender o que outros autores já trabalharam em pesquisas anteriores, tá? Então, antes de você sentar para escrever o artigo, tenha em mente quais as bases de dados você vai utilizar. E existem várias, né? A gente tem o Web of Science, tem a Science Direct, tem a PubMed, enfim, existem várias e cada base de dados vai depender muito da área que você estuda também, né? Se você é da área das humanas, da área biológica ou da área, por exemplo, das exatas, vai depender. A gente vai ter um vídeo aqui no canal para explicar quais são essas bases de dados existentes, né? E quais são as melhores, dependendo da área que você estuda. Mas, de toda forma, é bom você já saber de antemão no seu checklist quais as bases de dados você precisa saber mexer e saber pesquisar, né, esses artigos científicos que já foram publicados. Então, tenha isso em mente antes de começar a escrever seu artigo. Um outro ponto importante também relacionado ainda a ferramentas é um software para você conseguir detectar um grau de plágio no seu texto. Plágio é uma coisa, né, para quem não sabe, o plágio é quando o conteúdo do seu texto é muito similar, se não igual, ao conteúdo de um texto que já foi publicado anteriormente. E isso pode ser um grande problema aí para você que está trabalhando na sua pesquisa, né? E se as revistas científicas acusarem o seu texto de ser um texto plagiado, isso pode dar problema para você, você não vai conseguir publicar o seu artigo, né? Então, o que eu recomendo, tá? Eu já tenho isso no meu computador desde lá que eu comecei a engatinhar aí com a escrita de artigo científico, é ter um software no seu computador para identificar o grau de plágio do seu texto, né? E eu não tô falando aqui que você tá fazendo plágio de propósito, não é isso, mas acontece que quando a gente pega algumas ideias de outros autores, né, de artigos científicos anteriores, por exemplo, se a gente tem que ter um cuidado para não copiar as palavras desses autores na íntegra. É sempre bom a gente fazer uma espécie de sintetização do que outros autores já falaram sem copiar, né? A questão é você buscar a ideia e não as mesmas palavras, porque isso pode ser visto sim como um certo grau de plágio. E então esses softwares, esses programas que detectam plágio, eles mostram para você qual é a porcentagem de plágio daquele texto. Então, se a sua porcentagem está alta, mesmo que você não queira fazer plágio, se a sua porcentagem está alta, é bom você revisar o seu texto e reescrever algumas partes do texto para que ele não tenha esse teor de plágio, né? Para que as revistas, você não corra o risco das revistas acusarem o seu texto de estar plagiando outros autores. Então isso é sempre bom você ter isso só por via das dúvidas, né? Ter isso no seu computador antes de você começar a escrever o texto, para quando o seu texto estiver pronto, você colocar ele nesse software e o software retornar para você com o grau aí de originalidade do seu texto, que é muito importante. E por fim, a minha última dica aqui para o passo número 2 se for o caso de você ter um artigo científico escrito em inglês, é você ter um software para revisar esse inglês, caso você não tenha condições de pedir para algum revisor, né, algum nativo, por exemplo, ler o seu texto e corrigir o seu texto antes de você submeter para a revista. Tá? E a minha indicação aqui é a indicação que eu uso para os meus textos, que é o Grammarly. O Grammarly é um software que você pode, inclusive, mexer nele online ou então instalar a versão do Grammarly para o seu editor de texto, né? O Word, por exemplo. Você pode colocar uma versão para o Word ou qualquer outro editor de texto do Grammarly, que ele vai corrigindo e indicando para você ao longo do texto o que você pode melhorar, o que está escrito errado, enfim, tem várias formas que o Grammarly mostra para você como você pode melhorar o seu texto em inglês, e para mim isso faz total diferença, né? Então, fica aqui essa minha última dica aqui pro passo número 2. Passo número 3.
como estruturar o seu artigo de verdade agora, né? Agora que a gente já entendeu quais são as ferramentas iniciais, a gente já entendeu como é que é o planejamento inicial antes de sentar para escrever o artigo, agora a gente vai passar por uma fase que é um pouco mais prática nesse momento inicial de elaboração do seu artigo científico. Nessa parte, a minha indicação para vocês é preparar uma espécie que eu chamo de esqueleto do artigo científico. Esse esqueleto nada mais é do que um rascunho no qual você vai colocar os tópicos principais que vão estar no seu artigo científico, e esses tópicos principais vão ser seções ou subseções do seu artigo. Nesses tópicos que você for colocar no seu rascunho, no seu esqueleto, você coloca embaixo ou logo depois dele o que é o conteúdo daquele item, né? Ou então você pode botar também bullet points, né? Que são, na verdade, tópicos que você vai endereçar para cada um daqueles títulos ou subtítulos, tá bom? Eu começaria, né, a minha indicação para vocês aqui é começar sempre com o título do seu artigo, tá? Depois, nesse mesmo esqueleto, você pode colocar o objetivo do seu artigo, que na verdade é o ponto principal do artigo, né? Porque você tem que responder o objetivo no final do artigo, né? Se você não responder, isso já é um erro também, né? Então, deixa bem claro qual é o objetivo do artigo. Na sequência, você pode estar escrevendo um rascunho do que é a metodologia, né? Então, você bota ali como um segundo ponto, metodologia, tá? Depois, na sequência que a gente está falando aqui desse esqueleto, você pode colocar quais são os principais resultados esperados, né? Então, ali você elenca mesmo, pode colocar como tópicos, né? Resultado número 1, resultado número 2, resultado número 3, só para você saber direitinho qual é a estrutura do que vai ter no capítulo de resultados. E na sequência você pode colocar a conclusão, tá? Na conclusão você bota assim, quais são as principais contribuições, qual foi o principal ensinamento que você teve ao longo dessa pesquisa e que esse artigo científico mostrou. Tudo isso tem que estar no seu esqueleto bem estruturadinho, de forma bem simples, rápida, concisa, tá? Para que você não tenha muita informação, porque a ideia do esqueleto é que seja, na verdade, um documento bem conciso, bem claro, para você não se perder e só com ideias principais. Nesse momento não é para você botar texto no seu esqueleto, só tópicos principais, tá? Depois que você preparar esse esqueleto, você já pode partir para a escrita propriamente dita do artigo científico. Tá? E é por isso que eu falo para vocês que o esqueleto tem que ser uma espécie de bullet point. Ele não pode ter muitos detalhes, porque senão você fica confuso. A ideia é que você sempre olhe para o esqueleto na hora que você esteja escrevendo as seções do seu artigo, porque isso vai facilitar muito na hora de você planejar o design que vai ter o seu artigo científico. E, por exemplo, se esse design não fica legal, você pode alterar uma parte, alterar outra, para você ver como que fica a estrutura de uma forma mais atrativa possível para o seu artigo científico também. E muito em breve eu vou trazer aqui para vocês na Café com Artigos um vídeo explicando um pouco mais do que é o esqueleto, como fazer um esqueleto de uma forma otimizada, né? Então isso vai ser um conteúdo aí que a gente vai trazer para os próximos vídeos aqui do canal também. Então fica de olho. E um outro ponto do passo número 3 é a questão de você se inspirar em outros artigos já publicados na literatura para que você traga boas inspirações para o seu artigo também. Então, por exemplo, uma metodologia que você viu bem interessante no artigo anterior que você acha que vai caber para a sua pesquisa, você pode trazer uma ideia, por exemplo, de como organizar ou estruturar a sua revisão de literatura, que é uma seção do artigo científico, né? Que você viu num artigo, você achou bacana e você quer se apropriar disso para o seu artigo também, né? Se inspirar para fazer um design legal aí do seu texto, você também pode trazer isso nessa fase, né, de design do seu artigo científico antes de você sentar e escrever. Passo número 4, finalmente comece a escrever o seu artigo. Agora que a gente já falou de um planejamento inicial do artigo, a gente falou de ferramentas importantes e também falou sobre a estrutura do seu artigo, por exemplo, com o esqueleto, né? Agora é o momento perfeito de você começar a escrever de fato o artigo científico. Mas tem um ponto também que é importante vocês entenderem, que é sobre o andamento da sua pesquisa. As pesquisas, elas têm várias fases, né? E o momento de você começar a escrever o seu artigo científico vai depender muito do tipo de pesquisa que você tem. Eu vou dividir aqui só por fins didáticos em 2 grandes grupos.
grupos. O primeiro grupo é aquele em que o pesquisador já está com a sua pesquisa pronta, já tem os resultados e ele agora só precisa escrever o artigo científico em si de uma forma de relatar os resultados que ele teve, tá? Nesse caso, eu começaria com a revisão de literatura sempre para dar uma base, tá? E na sequência você já pode passar para a escrita do capítulo de resultados, porque você já tem os resultados prontos, né? Então, eu começaria dessa forma. Agora, quando a gente está falando de uma pesquisa que ela ainda está em desenvolvimento, você não tem todos os resultados, ou então você está só começando a pesquisa, a minha sugestão é que você comece, sim, pelo capítulo de revisão de literatura, tá? Você pode escrever também, se você quiser, a introdução do artigo, para contextualizar com a problemática, né, do tópico que você está tratando, né? Isso são todos os capítulos que você escreve antes de ter o seu resultado pronto, né? Então, ficam essas duas dicas aqui para esses dois grupos diferentes, porque vai depender muito da onde a sua pesquisa está no momento, tá bom? E passo número 5, revise o seu artigo científico. Aqui, a minha sugestão para você, a minha dica, é que você vai escrevendo sessão por sessão e revisando as sessões ao passo que você vai terminando de escrever cada um desses capítulos, tá? Por quê? Isso vai ajudar muito você a não ficar com o artigo todo acumulado para no final, quando o artigo já estiver pronto, você revisar. E aí, você pode encontrar alguma falha bem grave ali na escrita do seu artigo e você tenha que revisar, por exemplo, se for uma falha bem grave no capítulo de metodologia, talvez você tenha que revisitar a metodologia do seu estudo, né? E talvez modificar alguma coisa que vá alterar a sua pesquisa. Então, a minha sugestão sempre é você escrever a sessão e revisar. Aí depois você parte para a próxima sessão, porque dessa forma você otimiza muito mais o seu trabalho e evita ter retrabalho no futuro, né? E talvez um retrabalho aí que possa te tirar muito tempo, porque pode mexer com a estrutura do seu artigo. Então fica esse minha última dica aqui para vocês de fato começarem a escrever o artigo de vocês nesse ano. E resumindo os 5 principais passos que eu trouxe aqui para vocês sobre começar a escrever o seu artigo científico. O primeiro é um planejamento inicial para você ver se o seu tema tá legal, ou qual revista para onde você quer submeter o seu artigo, entre outros pontos, né? Na sequência, a gente falou de ferramentas poderosas que você precisa ter no seu computador para começar a escrever o seu artigo científico. Depois eu falei para vocês do esqueleto, né? Que é toda a estrutura inicial que o seu artigo precisa ter antes de você começar de fato a escrever o artigo. Na sequência eu falei para vocês sobre, de fato, começar a escrever, já que você já tem esses 3 primeiros pontos já acertados aí para você, você já pode começar a escrever o seu artigo. E por fim, você revisar sessão por sessão. Então você escreve a primeira sessão, revisa, escreve a segunda, revisa. Então ficam esses as minhas 5 dicas para você começar a escrever o seu artigo científico agora nesse ano de 2023 e tirar aí esse sonho, né, da sua mente e colocar isso no papel. E se você quiser saber mais detalhes sobre como escrever um artigo científico do zero, você pode clicar aqui, eu vou deixar no link aqui embaixo, o nosso e-book Artigo Científico Expresso. É um guia completo com 9 passos para você escrever um artigo científico do zero. Então eu tenho certeza que esse guia pode ajudar muito vocês aí nessa jornada da escrita do artigo científico e complementa, né, o que a gente trouxe aqui no vídeo de hoje para que vocês consigam colocar essa ideia do artigo científico em prática nesse ano de 2023. Então vai lá, clica no link e adquire o seu e-book, com certeza vai te ajudar bastante. Para quem ficou com a gente até aqui, muito obrigada pela presença de vocês, espero que tenham gostado desse conteúdo e se você gostou, não deixa de curtir, comenta com a gente aqui se você faz alguma outra coisa para se preparar para escrever um artigo científico, compartilha com quem você acha que pode gostar do tipo de conteúdo que a gente traz aqui no Café com Artigos e não deixa de se inscrever aqui no canal também, porque é muito importante ter vocês aqui com a gente. Quando a gente lançar um vídeo novo, vocês vão ficar sabendo também e muito obrigada pela presença de todos. Eu vejo vocês no próximo vídeo aqui da Café com Artigos. Tchau, tchau!